Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é terça-feira, 28 de novembro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Motociclista deve ser indenizado em R$16 mil por danos morais e estéticos. TJMG lança quinta edição da revista de precedentes qualificados. Relatório do CNJ aponta a existência de mais de 27 milhões de execuções fiscais no ano de 2022. A entrevista de hoje é com a coordenadora dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, juíza Cláudia Luciene Silva Oliveira, que vai falar sobre o FONAGE que será sediado no TJMG. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Motociclista deve ser indenizado em R$16 mil por danos morais e estéticos. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A decisão é da 15ª Câmara Cível do TJMG, que manteve sentença da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. A motorista do carro foi condenada a pagar R$8 mil por danos morais e mais R$8 mil por danos estéticos. Segundo o processo, o motociclista passava pelo cruzamento de duas ruas quando foi atingido por um veículo que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Por causa do acidente, o autor da ação sofreu fratura exposta, precisou passar por cirurgia e fazer fisioterapia. Ele solicitou a condenação da motorista ao pagamento de indenização de R$30 mil por danos morais e de R$50 mil por danos estéticos. A ré argumentou que o acidente foi motivado por imprudência do autor da ação em razão da alta velocidade em que estava. Como os argumentos da motorista não foram aceitos na primeira instância, ela decidiu apelar ao TJMG, que manteve os valores estipulados em primeiro grau. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu nesta terça-feira o lançamento da quinta edição da revista de precedentes qualificados. A publicação anual é elaborada pela primeira vice-presidência com o apoio da presidência e da segunda vice-presidência. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, foi representado pelo Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. No evento realizado de forma virtual, contou com a palestra da professora, pesquisadora e advogada Sofia Temer, que tratou sobre incidentes de resolução de demandas repetitivas e ações coletivas. A revista será disponibilizada somente no formato eletrônico. O acesso à publicação está no portal TJMG. Presidente do STF e do CNJ visita a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As informações com a repórter Kátia Matos. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais acompanhado do presidente José Arthur Filho e magistrados da alta direção. Ele veio conhecer a Central Lapidar, um espaço de monitoramento integrado, inteligência e inovação que armazena os dados e estatísticas do Judiciário Estadual. A central foi apresentada ao ministro pelo coordenador Luiz Cláudio de Souza Alberto. Em seguida, ele assistiu a um vídeo que explica o funcionamento da Lapidar. No fim da apresentação, o presidente do STF destacou a importância do monitoramento dos dados. Fiquei vivamente impressionado. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com dados, eu sou um defensor de uma virada empírico-pragmática no direito. A gente deve trabalhar com dados e com mensuração de resultados. E, portanto, este centro Lapidar, que na verdade é um centro de levantamento e processamento de dados, é uma ferramenta extraordinária, porque o Brasil é um país em que as pessoas acham muita coisa sem ter procurado.
e agora você já sabe onde encontrá-las tendo procurado, que é saber os dados, as estatísticas, os resultados, onde está funcionando, onde não está, onde tem acúmulo, onde não tem acúmulo, de modo que acho que é uma ferramenta extraordinária e o tribunal está de parabéns. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, disse que o ministro Barroso comentou sobre a possibilidade de multiplicar a iniciativa pioneira do TJMG para outros tribunais. Olha, foi excelente a visita do nosso ministro Barroso, que veio aqui conhecer mais de perto o nosso tribunal, e nós fizemos questão de levá-lo ao espaço lapidar, porque sabemos muito bem que o ministro é ligado à inovação e muito ligado à estatística. Então, lapidar é exatamente isso, estatística e inovação, que aqui nós transformamos situações, conceitos brutos em inovações reais que podem dar ao gestor público maior eficiência e dinamismo na escolha de uma ou outra tarefa. O ministro Luiz Roberto Barroso se reuniu também com os presidentes do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Regional do Trabalho. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir no próximo bloco. Relatório do CNJ aponta a existência de mais de 27 milhões de execuções fiscais no ano de 2022. E ainda, a entrevista com a coordenadora dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, juíza Cláudia Luciene Silva Oliveira, que vai falar sobre o FONAGE, que será sediado no TJMG a partir de amanhã, quarta-feira. São 6h07, nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Aguarde. Relatório do CNJ aponta a existência de mais de 27 milhões de execuções fiscais no ano de 2022. Os detalhes com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A Justiça Estadual recebeu mais de 1.700.000 processos judiciais somente em 2023 sobre dívidas de contribuintes com o poder público estadual e municipal. O volume representa 90% do total das execuções fiscais ingressadas até setembro, somando o valor na ordem de R$1.900.000. Os dados são do painel de estatísticas do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Na busca de acordos com os devedores de maneira que possam quitar essas pendências com o fisco, as unidades da Federação se preparam para a primeira Semana Nacional de Regularização Tributária. O relatório Justiça em Números 2023 apontou a existência de mais de 27 milhões de execuções fiscais no ano de 2022, dentro de um universo de endividamento de cerca de 80 milhões de reais. As execuções fiscais alcançam taxa de congestionamento no Poder Judiciário de 88%, ou seja, somente 12 processos a cada 100 são baixados por ano. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Comarca de Itajubá realiza cerimônia em comemoração aos 150 anos de criação da unidade do Judiciário. As informações com Cristina Mara. O Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, representou o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, nesta segunda-feira, na solenidade de comemoração dos 150 anos da comarca de Itajubá, no sul do estado. O evento, realizado no Teatro Municipal da cidade, contou com a presença de diversas autoridades do Poder Judiciário, como da terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, do superintendente da Memória do Judiciário Mineiro e presidente da comissão dos 150 anos do TJMG, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, entre outros magistrados. A direção da comarca de Itajubá, em parceria com os Correios, lançou um selo em comemoração ao Sesc Centenário. O selo é composto pelas imagens do antigo prédio do Fórum, da futura sede, que está em construção, e do ex-presidente do TJMG, Adolfo Augusto Olinto.
A cerimônia de obliteração do selo foi conduzida pelo representante dos Correios, Pablo Andrés Galvão, com participação do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, da diretora do foro, juíza Letícia Drummond, além de outras autoridades. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Entrevista. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai sediar o FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, com o tema Judicialização da Saúde, Gestão, Inovação e seus impactos nos juizados especiais. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a juíza coordenadora dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, a doutora Cláudia Luciene Silva Oliveira. Olá, doutora Cláudia, é um prazer recebê-la na Rádio TJ Minas. Olá, é uma alegria imensa estar aqui. Doutora, conta pra gente qual vai ser o objetivo do FONAGE e o que se espera, a partir desse fórum, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. O fórum, ele foi criado em 1997 e desde então são 52 edições. E nós sediaremos aqui no Tribunal de Justiça a 52ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Esse fórum é realizado com o objetivo de proporcionar um encontro entre os juízes que integram os sistemas dos juizados especiais e das turmas recursais, a fim de trocar experiências, uniformizar os procedimentos que são usados nos juizados especiais, elaborar procedimentos e, de uma maneira geral, contribuir para uma melhoria da prestação jurisdicional. Esse FONAGE fala para a gente da programação do fórum e alguns temas que estão propostos aí nesse encontro, nesse fórum. A 52ª edição do FONAGE, ele tem por tema principal a judicialização da saúde, gestão, inovação e os seus impactos nos juizados especiais. No primeiro dia, nós teremos uma programação com o desembargador Renato Dresch, que é o nosso segundo vice-presidente, e ele vai fazer uma palestra sobre esse tema, sobre a judicialização da saúde no âmbito dos juizados especiais. Na quinta-feira nós teremos palestras pela manhã. Essas palestras vão tratar especialmente sobre as inovações nos juizados especiais. Também teremos uma palestra que abordará a composição civil dos danos em infração penal de ação civil pública e também teremos uma outra palestra em que será enfocado o procedimento de incorporação de tecnologias de saúde e os limites da intervenção judicial. Simultaneamente a essas palestras acontecerão oficinas de inovação com laboratoristas. E na parte da tarde, nós contaremos com a presença do ilustre ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o Dr. Afrânio Vilela, que abordará o tema juizado, objetivo, informalidade e tecnologia para a justiça efetiva. À tarde nós teremos uma mesa com as boas práticas, da qual eu participarei juntamente com o Dr. Cleiton Rosa de Rezende, que é o coordenador do Sejusc, em Belo Horizonte, e nós falaremos sobre a experiência exitosa aqui no âmbito dos juizados especiais, que se refere à composição, à tentativa de composição entre as partes na fase pré-processual. E, por fim, nós teremos na quinta-feira a discussão dos enunciados. Na sexta, teremos a participação da desembargadora Salise Monteiro, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, que falará sobre o acesso à justiça, os juizados especiais e a inovação no Poder Judiciário, e a votação dos enunciados segue em seguida. Certo. Então, o fórum, são 3 dias de fórum, quarta, quinta e sexta-feira, não é isso? Isso. Exatamente. E eu queria, para a gente terminar, qual que é o trabalho, dos juizados especiais? Aí, o trabalho frente aos juizados especiais, para quem é de fora, para quem está ouvindo a rádio, qual é o foco de vocês nos juizados especiais? Os juizados especiais, eles foram, a Lei 999, que criou os juizados especiais, ela pensou no cidadão, no acesso da justiça por todos os cidadãos, de maneira que, para o ingresso com uma ação nos juizados especiais, se a causa for de até 20 salários mínimos, você pode ajuizar a ação diretamente no juizado, no nosso setor de atermação, sem a necessidade de um acompanhamento de um advogado.
As demais causas, com exceção de famílias, falimentares, sucessões, elas também podem ser ajuizadas aqui até 40 salários mínimos, sendo que de 20 a 40 a necessidade do acompanhamento de um advogado. Eu quero agradecer muito a participação da doutora Cláudia Luciene Silva Oliveira, que é juíza coordenadora dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Muito obrigada pela sua participação e sucesso aí em mais um FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, sendo sediado aqui no TJMG, nesse ano de 150 anos de comemoração, né, da instituição, doutora. Exatamente. Isso. Eu que agradeço a participação, estou às ordens, estamos às ordens aqui no Juizado Especial. O FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, será realizado então a partir desta quarta-feira e segue até sexta-feira, dia 1º de dezembro. O TJMG termina aqui, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.